começar aí, Eliezer, não falei ainda, seja bem-vindo, Eliezer. Boa tarde. Boa tarde, eu falei com o Tuxa e com o João Magalhães, mas vamos rapidamente aqui, eu queria bem rápido para a gente mostrar a visita da governadora Regina Souza à nova maternidade. Vou começar com Eliezer. Eliezer, seu destaque aí na sabatina do candidato Gustavo Henrique do Patriota. Candidato bastante empolgado com essa reta final de campanha. Tem aí alguns diferenciais, registrou as suas propostas em cartório, foi o único candidato que fez isso até o momento, para tentar dar uma credibilidade à sua palavra, de que realmente está assumindo um compromisso com a população do Piauí. Enfrentou algumas dificuldades com o vice, é o terceiro candidato que ele coloca para compor. As acusações sérias aí, aliás, contra a vice, viu? Exatamente. A separação, o distanciamento político entre os dois foi bastante conflituoso, né, envolvendo aí a destinação de recursos do fundo eleitoral, que segundo ele, Gustavo, que também é presidente do Patriota, foram direcionados exclusivamente para as candidaturas de deputado federal. Agora, aí fica essa troca de farpas, né? A própria candidata a vice não foi contemplada, segundo ele, no quesito recursos do fundo eleitoral. Ele disse que ela queria para ele, palavras dele, tá aí, para todo mundo ver. Né, Elias? Quer dizer, era para gasto pessoal. Aí até eu fiquei um pouco espantado. Eu falei, gasto pessoal? É muito estranho, né? Aí ele falou, eu tenho provas. Então, palavras do candidato. Isso fragiliza o próprio partido, a própria candidatura. As pessoas que deveriam estar mais unidas nesse processo, na verdade, estão protagonizando um escândalo aberto. Isso não transparece confiança ao eleitorado. Tássio Cruz, seu destaque aí na sabatina do candidato Gustavo Henrique. Eu destacaria, Douglas, o desafio de, com uma campanha pequena, pouco recurso, enfrentar as grandes candidaturas nessa reta final de campanha, né? Então, eu acho interessante a gente observar esse ponto, diferente de outras candidaturas, como a da Ravena, por exemplo, que nunca apresentou uma agenda, acho que nem um dia teve agenda, né? O candidato Gustavo tem uma agenda movimentada todos os dias, né? Algumas cidades do interior, né? Manhã, tarde e noite. E uma informação de bastidor interessante, para além da sabatina que a gente vai analisar, ele me revelava, Douglas, que o partido vive uma situação interessante. A vereadora Tanandra, do Patriotas, contra os carroceiros, que a presidente da associação também é do Patriota. Não. Ou seja, não, as duas do mesmo mais partido. do que isso, eu queria colocar, assim, o Tássio lembrou bem. Ele disse aqui, ele disse, olha, os dois lados têm razão, ele deixou claro que os dois lados têm razão, mas disse que a presidente da Associação dos Carroceiros foi apoiadora da vereadora Tanandra. Esteve na chapa. Que tal? Ajudou a eleger a vereadora. Ajudou, entendeu? Então agora, rapaz, meu Deus do céu, dá para entender. João Magalhães, outro ponto que eu queria que o João destacasse aqui, não vou nem... Vou colocar. Uma pergunta que a gente está fazendo para todos, né? Caso não chegue ao segundo turno e tal, óbvio que, a não ser que mude o quadro, são perguntas que não cabem nem a Silvio Mendes nem a Rafael, porque se houver um segundo turno, todas as pesquisas, independentemente de qual seja o instituto, apontam os dois como, se houver, não é? Apontam os dois como os dois candidatos que vão ao segundo turno. Mas aí, João, ao contrário de ontem, da candidata Jéssica Lima, que disse que não apoiaria nem Silvio Mendes e nem Rafael Fonteles, o candidato Gustavo Henrique disse, o candidato da base governista tirado do bolso, o outro candidato mal acompanhado. Eu disse, sim, mas o senhor vai apoiar? Não vamos posicionar, não se posicionou. Certamente o candidato tem esperança de ele ir ao segundo turno, Douglas, mas de fato foi uma diferença da entrevista de ontem, já que Jéssica deixou claro que não apoia ninguém em caso de segundo turno. Gustavo Henrique não quis se comprometer, né, logo sobre qual posição ele deverá tomar. Foi um pouco mais cuidadoso, vamos dizer, obviamente esperando o quadro político, o cenário político também ficar mais bem desenhado. Então, a gente certamente vai ficar acompanhando se, por acaso, ele vai tomar a decisão de aderir a alguma das campanhas ou se vai ficar neutro, mas é certo que até o momento ele não quis se comprometer. Gustavo Henrique, de fato, chamou a atenção de que é um candidato que se preparou para a campanha eleitoral, não só do ponto de vista da agenda, como bem lembrou o Tássio, é uma agenda muito movimentada, a gente que recebe a agenda diária dos candidatos, sabe que a agenda do candidato do Patriota realmente é muito extensa, muito intensa,
com visita aos municípios do interior, nos 3 turnos. Agora também é um candidato que faz um bom uso da oratória, né? Portanto, é um candidato que de fato demonstra que teve aquela preocupação de pelo menos conhecer alguns números sobre o Piauí, estudar um pouco, apresentar ali algumas propostas relacionadas a todas as áreas da gestão, a educação, a saúde, a questão da segurança. É um candidato que não se perde, né? A gente observa pela sabatina e por outras entrevistas que a gente tem acompanhado dele, que de fato é um candidato que não se perde, que utiliza a boa oratória para apresentar de fato algumas propostas e, como bem citou o Eliezer, registradas em cartório, o que de fato deixa contribui, vamos dizer assim, para que o debate envolvendo todos os candidatos tenha um nível de propostas que é o que o povo piauiense quer acompanhar. Ao contrário de ontem, a gente comentava que a Jesse Lima teve a sua candidatura meio que muito prejudicada, eu diria, porque precisa gastar muito tempo tendo que dar explicações pessoais. O Gustavo, por esse lado, foi um pouco beneficiado, porque de fato ele já está utilizando a campanha para apresentar algumas propostas e colocar, claro, para a critério do eleitor decidir se acredita nelas ou não. A governadora Regina Souza visitou na manhã de hoje a obra de construção da nova maternidade de Teresina, que fica localizada na zona leste da capital. O Eliezer Rodrigues esteve lá e você acompanha como foi. A nova maternidade terá 286 leitos, 115 deles destinados à terapia intensiva, com 20 unidades de UTI materna e 30 leitos de UTI neonatal. Além disso, mais 45 leitos de cuidados intermediários e 20 leitos intermediários canguru, espaço destinado para o acolhimento de mãe e bebê, permitindo que a mãe fique mais próxima do filho após o parto. Vai ser a maternidade mais moderna do Brasil, né? Visitei todas as áreas ali, principais áreas, e vi que realmente é um hospital à altura, né, do que a gente merece, do que a população merece, do que o SUS deveria oferecer para toda a população. Então, estou satisfeita com o que vi e vamos trabalhar. Já conversamos aqui com o construtor, não quero aligerar nada, mas aquilo que for possível fazendo, porque também a gente pode inaugurar uma etapa depois, porque um hospital desse tamanho não passa a funcionar de uma vez só. A primeira etapa do projeto pode ser entregue ainda este ano. A gestão da unidade será feita pela Associação Reabilitar. Como eu sempre digo, nós não temos a menor intenção de substituir o Estado. Nós vamos auxiliá-lo. A maternidade será eminentemente pública. Todos os atendimentos serão pelo Sistema Único de Saúde. A nossa responsabilidade é a gestão, equipar a maternidade e gerir as pessoas que aqui adentrarão para trabalhar e para serem atendidas. Uma comissão de transição foi constituída para organizar todo o funcionamento da nova maternidade, que terá um quadro de pessoal com mais de 2.500 colaboradores. Essa comissão está fazendo todo um alinhamento, desde padronização de equipamentos e o processo de compra, que está sendo responsabilidade da Associação Reabilitar, como a gente trabalhando todo o dimensionamento de pessoal, toda a montagem, né, do novo serviço e pensando e trabalhando também em relação ao planejamento de capacitações necessárias, a implantação de todos os processos de trabalho dos setores, desde os setores administrativos, os setores assistenciais e os setores de apoio diagnóstico e terapêutico, e fazer toda a elaboração de procedimentos operacionais padrão e o plano de mudança propriamente dito. À medida que os equipamentos forem chegando, sendo instalados, a gente vai abrindo os setores e já fazendo essa integração entre a nova e a velha. Modernos do Brasil, e a gente espera que a maternidade seja colocada em funcionamento o mais rápido possível. Mas o Eliezer conversou também com a governadora sobre as manifestações do 7 de setembro. Ela disse que o presidente Bolsonaro transformou a data em comício. Foi tranquilo, aqui no Piauí foi tranquilo, e pena que em alguns lugares virou comício, mas não dá para a gente ficar se batendo sobre isso, passou. 7 de setembro é uma data cívica que o pessoal estava ansioso por voltar a comemorar, né? Porque 2 anos sem ter. Aqui no Piauí foi surpreendente a quantidade de gente que foi para ali, tem uma multidão naquela avenida de ponta a ponta, porque estavam com vontade. É sempre uma data que atrai muita gente, independente de ser ano eleitoral ou não. Ela é uma data que o povo festeja.
Inclusive o assunto foi comentado pelo jornalista Genésio Júnior, no quadro Conexão Brasília, fez uma análise de Brasília, uma análise em vários estados do Brasil, e vamos agora voltar a tratar de Teresina. O doutor Pessoa, depois de criticar de forma deselegante o secretário de Planejamento, João Henrique, falou sobre o arquivamento do processo de impeachment na Câmara Municipal de Teresina. Prefeito, como é que o senhor avaliou o arquivamento de um segundo processo de impeachment na Câmara? Ajuda a gestão? Não, lá foi uma coisa desequilibrada que entrou lá, mas o poder legislativo de Teresina é um poder equilibrado, um poder consciente. O prefeito não botou um dedo mínimo para a coisa acontecer. Foi lá uma consciência, uma determinação do poder legislativo. Ô, Tássio Cruz, que coisa desequilibrada foi essa que o prefeito classifica que foi para a Câmara Municipal? O Ministério Público, né? Então. Se foi quem apresentou a denúncia. E é curioso, Douglas, no portal Dia a gente destaca, em 2 meses, Douglas, de julho até aqui, o prefeito foi 2 vezes na Câmara, esteve lá para pedir uma aprovação de um projeto que mudava a alíquota de aposentadoria e agora no aniversário. Usando o termo antigo, um lauto café da manhã. E agora a informação que a gente teve é que 12 horas antes do arquivamento do processo, ele se encontrou com o presidente Jeová Alencar. Se isso não interferir, eu não sei o que mais viu, Douglas? Essa articulação é natural, né? Isso aí ninguém pode também chegar e dizer, tá errado e tal. Não, é natural, isso ocorre na prefeitura, ocorre no governo, ocorre na presidência da República, isso é natural. Agora a coisa desequilibrada é que é complicado. Eu queria colocar aqui, que horas são aí, por favor? Coloca na tela aí. Quem é que tá lá? É o Rafael ou é o Fabrício? É o Fabrício, né? Fabrício, coloca na tela aí a hora certa aí, para ter uma ideia aí da... Ih, rapaz, tá terminando. Bem rapidinho aí, bem rapidinho. Ô Eliezer, você viu aí as declarações de doutor Pessoa contra João Henrique, de Robert Rios chamando o professor de gigolô, chamando o membro do Ministério Público de midiático, enfim, para não dizer o pior. Como é que você avaliou aí os 2 principais nomes da prefeitura atacando tanto categoria de profissionais como membros do Ministério Público? É lamentável essa postura dos nossos representantes, Douglas. Quando a população elege um prefeito, um vice, que tem autonomia para nomear um secretariado, a gente espera o mínimo de postura, de tratamento mais respeitoso com as pessoas, com as instituições, com a sociedade. E isso não tem acontecido na gestão da Prefeitura de Teresina. Se bate boca com o professor que está protestando por direitos, se usam palavras de baixo calão, o vice-prefeito tem uma língua muito agressiva e isso realmente só traz complicações, porque gestão pública se faz com diálogo. Se não tem diálogo, só tem violência, os acordos, os consensos ficam cada vez mais difíceis. Isso fecha portas e quem acaba perdendo é a população. João Magalhães, baseado no que disse o Eliezer, dessa agressividade, quer dizer, uma greve que em todos os aspectos só quem perdeu foi a prefeitura. Em todos os aspectos. Aí a greve é encerrada, o pedido de impeachment, como trouxe o Tássio, foi arquivado. Então, ao invés de Robert e Pessoa dizer, não, tá, tudo bem, voltou tudo ao normal, realmente prejudicou, mas tá tudo... Não, quer dizer, como se colocasse gasolina no incêndio, né? Quer dizer, álcool no incêndio. Certamente, deveriam aproveitar a oportunidade e abrir esse canal de diálogo que até hoje nunca existiu, até porque o consenso, o diálogo, eles são necessários para garantir uma estabilidade à gestão, coisa que iria beneficiar não só a população, mas a própria gestão da Prefeitura de Teresina. Na medida em que você alimenta uma crítica, que você alimenta um ranço, vamos dizer assim, com outras instituições tão importantes, você acaba prejudicando não só a população, mas um diálogo que era importante para tentar construir pontes que obviamente poderiam aí se tornar em caminhos que tornariam a gestão mais eficiente. O Ministério Público ele fiscaliza a Prefeitura, mas ele também se coloca à disposição para sugerir, para orientar. Pode ter certeza que todas as reuniões e todas as audiências há diálogos nesse sentido. Mas a Prefeitura é que, por um lado, não quer, parece que essa postura arrogante, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, impedem que eles tenham a consciência de que é necessário avançar dialogando com todo mundo. Pelo contrário, eles entendem que só eles têm razão, que só eles sabem resolver as coisas e aí o resultado de tudo isso a gente está acompanhando na cidade
com uma administração pífia que entrega resultados ruins e que quem sai prejudicado é a população, que fica, obviamente, sem ter serviços públicos de qualidade. Amanhã, sexta-feira, mas amanhã tem Comando Geral. Papoca aí, Fabrício. Tem, com certeza. A partir das 6 horas da manhã, na rádio FM o Dia 92,7 e a partir das 7h30, logo após o horário eleitoral, também na televisão, 1 hora de programa com participação popular, assuntos das comunidades, política eleitoral, as atualizações mais importantes logo no início do dia. Eu queria também, eu fiquei muito feliz hoje, muito feliz porque o meu amigo Otávio Ribeiro Neto voltou, né? E eu fiquei preocupado com o estado dele, de saúde, porque não que ele estivesse doente não, claro, por outros motivos e tal, mas aí o João me disse que ele voltou corado, voltou bem, né? Então, graças a Deus, está nativo aí de novo, meu amigo Otávio Ribeiro, e por conta da sabatina, esse período vai comprometer alguns quadros do jornal, né? A sabatina, que é necessária, a gente está indo para a reta final, aí depois os quadros voltam ao normal e as inúmeras fãs e fãs do Otávio Ribeiro Neto vão tê-lo novamente no ar. Obrigado, Eliezer Rodrigues, meu amigo Tássio Cruz, João Magalhães, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Amanhã, depois da propaganda eleitoral, nós estaremos de volta com o jornal O Dia News, o Dia TV, no sistema O Dia de Comunicação. Aqui você pode confiar. Até amanhã.